Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou com um assunto aqui um pouquinho diferente, né, do que a gente costuma ouvir, que é olhar para trás. E a maioria das vezes a gente escuta o olhar para frente, né, o olhar para o alvo, ou o futuro, mais coisas assim que a gente vê. Mas hoje eu estou aqui para falar algo muito importante e essencial para todos nós, que é olhar para trás. A passagem que eu vou ler é o livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Bom, é sobre essa passagem que a gente vai refletir, né? Olhando para o nosso autor e consumador, olhando para as escrituras, olhando para o que passou, né? É sobre isso, sabe, gente? Porque ler as escrituras é ler o que passou, é olhar para trás. E Jesus ali, que é o nosso exemplo, ele está conosco, sim, pela fé, né? Nós não podemos vê-lo, não podemos, ele não está, né, no nosso tempo. As histórias que a gente está lendo aqui são histórias, então, obviamente, já passaram. E nós estamos vivendo numa geração em que tudo é para frente, tudo é lá, tudo é no futuro, ou então tudo é agora e tal, vou aproveitar o hoje, e porque eu aproveito o hoje, meu amanhã vai ser bom, e meu agora é bom. Mas precisamos aprender com o passado, precisamos observar a trajetória, sabe, até chegar onde a gente está hoje. Valorizar as coisas que nos aconteceram no passado, reconhecer e aprender com o que aconteceu no passado. Quem sabe até corrigir algumas coisas mediante aquilo que a gente aprendeu no passado. Com que a nossa história, sabe, nos ensinou. Com que a história nos ensinou. Bom, e ali o texto que a gente acabou de ler, se a gente ler o capítulo 11, que a gente fala que é a galeria da fé, onde estão os heróis da fé, a gente vai ver que são histórias, e o que o escritor de Hebreus conclui ali nesse primeiro versículo do capítulo 12 é: visto que estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Testemunhas é o quê? É alguém que experimentou, viveu algo e hoje testemunha a respeito disso. E no caso ali ele está falando da história, né? Da história dos heróis da fé. Então o povo, o hebreu, para quem ele estava escrevendo, tinha essa grande história dentro da linhagem deles. Então, vendo que eles têm essa grande história, agora sim eles vivem uma vida olhando para Cristo, em busca, né, do alvo, correndo em direção ao alvo que é Cristo. Então, muitas vezes a gente quer correr em direção ao alvo que é Cristo, mas não reconhece essa grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você passa, não sei, não faço ideia, mas olhando para minha história, eu posso ver que para eu estar aqui hoje, para eu estar gravando esse vídeo com você aqui hoje, muitas lágrimas rolaram. Tem uma história assim imensa atrás de mim, dos meus pais, dos meus avós, né, de toda a minha família e meus familiares. Não foi assim do dia para a noite que eu cheguei aqui, para eu chegar na minha geração aqui e estragar tudo. Vocês conseguem compreender isso? A importância disso, de você valorizar o seu passado, de você valorizar a sua história. Então, até mesmo não só levando para esse lado cristão, né, vamos falar assim, da herança cristã,
mas até o ensinamento para o dia a dia, valores que sua família te ensinou, comportamentos, pensamentos, algo assim importante. É algo que a sua família investiu, algo que seus pais investiram, ou até sua própria história, né? Às vezes você passou em alguns lugares, em algumas situações em que foi trabalhado algo ali em você para hoje você corresponder àquilo que foi trabalhado em você no passado. Não para você simplesmente ignorar o que te aconteceu no passado e viver a vida desgovernada, como se não tivesse essa grande nuvem de testemunhos, ou seja, essa grande nuvem de evidências de que você precisa fazer algo hoje para que o seu amanhã possa ser diferente. Então, gente, esse vídeo dá para ficar longo de tanto a gente falar a respeito desse assunto, porque é algo que tem queimado no meu coração esses dias, sabe? A respeito disso, valorize o seu passado, entenda a sua história, sabe? Busque aprender com o que te aconteceu, observe a grande nuvem de testemunhos que te rodeia e agora faça algo diferente, faça algo assim que corresponda a esse passado, para que você vire uma história no seu futuro, para que você vire uma referência para o seu futuro. Então, isso é muito importante e hoje nós precisamos pensar. Sabe por quê? Porque olhar pra frente, que é o que o mundo está ensinando pra gente aí, que a maioria das pessoas estão ensinando pra gente, olha pra frente, vida que segue, né? O que passou, passou. O que passou, passou mesmo, lógico. Mas o que passou não ficou no passado simplesmente, mas eu aplico hoje os ensinamentos desse passado e por isso eu posso ter um futuro melhor. Por isso meu futuro vai ser brilhante. Bom, eu até escrevi uma reflexão a respeito disso, porque às vezes eu falei assim, às vezes eu falando no vídeo eu não vou conseguir falar do jeito que eu tô pensando. Mas eu vou ler pra vocês aqui. Nós cristãos, né? Nós cristãos, eu li aqui o versículo e tudo. Nós cristãos podemos crer no amanhã, porque nos foi feito algo no passado. E por olharmos para trás e aprendermos o que devemos fazer hoje com o passado, temos esperança de que viveremos e que experimentaremos coisas grandes no futuro. Tão grandes que para nós humanos jamais seria possível. Então, é por crer no que nos foi feito no passado. É por crer que Jesus fez algo muito grande por nós, nos amou tanto, que nós vivemos uma vida de santidade, nós vivemos uma vida em busca desse amor. Então, se você não sabe olhar para trás e aprender com os ensinamentos, não só da vida, não só da sua história, da sua família, mas também com os ensinamentos que Jesus tem para te dar, olhar para o passado, olhar pelo que ele fez, olhar para o sacrifício dele e valorizar tudo que ele fez por você, sabe? Se você não souber fazer isso, você vai viver uma vida assim, sem referências. Que acontecer isso mesmo. Olha, o futuro ele vai chegar independente de você agir correspondendo, aprendendo, né, correspondendo a essa grande nuvem de testemunhas ou não. Mas o resultado desse futuro você decide agora, com o seu presente, com as atitudes que você vai ter hoje. Então pense nisso, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande, que eu já tô falando demais. Mas já comecem a pensar nisso. Pense a respeito disso, de viver o seu presente, correspondendo ao que te foi feito no passado, para que você tenha esperança em ter um futuro diferente e, com certeza, vir a história para esse futuro, tá? Um beijo para você e até o próximo vídeo.